Olá, no ano, continuando nosso assunto de ditadura militar, vamos seguir no livro de vocês falando sobre as formas de resistência à ditadura, ou seja, como os diversos setores da sociedade, como o povo brasileiro resistiu a essa forma de governo em que a população não tinha direito de participar, tá? Vocês vão ver que são muitas páginas que falam sobre resistência, mas não se assustem. Não precisa saber o nome de todos os filmes que ele cita, não precisa saber o nome de todos os teatrólogos, não precisa saber o nome de. Enfim, não se atentem em decorar detalhes. Se atentem em entender a minha explicação, tá? Eu vou explicar assim, bem por cima, porque nós estamos com um tempo curto, mas vocês vão entender direitinho. A gente já falou sobre música, eu já citei para vocês os principais cantores e as principais músicas. Falei na aula passada sobre Cálice e sobre Apesar de Você, tá? Agora temos aqui o cinema. E o que eu acho mais interessante é que, apesar da censura, cinema, teatro, vários setores se desenvolveram bastante, vários setores artísticos continuaram criando, mesmo em meio a um período tão difícil. Aqui no cinema, o que eu quero que vocês tenham em mente é um nome chamado Glauber Rocha. O Glauber Rocha é um dos principais diretores de cinema brasileiros. Ele entra para a história aí como um dos maiores diretores e ele fez várias produções nessa época aqui da ditadura militar, tá? E ele, assim como outros diretores, falava sobre a realidade que a população estava vivendo mesmo. Denunciava a miséria, denunciava várias coisas e falava sobre costumes, sobre valores da população que não eram aqueles valores que a ditadura queria repassar, né? Então, vários desses filmes foram censurados e foram até excluídos, né? E nunca foram vistos. E a censura não deixou que eles fossem publicados. Esse daqui é um dos cartazes de um dos filmes que foi produzido na época, né? Do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Tá? Quem quiser dar uma olhadinha no trailer, tem no YouTube, tem vários vídeos falando sobre. Abaixo temos aqui o teatro. No teatro, quem é a principal pessoa que vocês precisam conhecer? João Cabral de Melo Neto, tá? Ele é citado aí até hoje em várias reportagens. Vira e mexe a gente ouve falar dele porque ele foi um dos principais escritores, né, de peças teatrais na época. Aí ele cita aqui grupos teatrais, grupos de teatro. Ele cita dois, ó, o Teatro Arena e o Teatro Oficina, certo? E aí também as peças de teatro vão falar sobre questões sociais que não eram levadas em consideração pela ditadura militar, certo? Aqui, nessas outras páginas, temos outras duas formas de resistência super, super importantes. Como a imprensa resistiu à ditadura militar e como os estudantes resistiram à ditadura militar. Bom, na imprensa é super interessante. É claro que tudo que era escrito nos jornais passava pelo crivo da censura. Então, dá para ver que aqui nesses jornais, esses daqui são os mesmos jornais, tá? Só que uma parte desse jornal foi censurada, e aí o que que o jornal fez? Colocou qualquer coisa aleatória. Por exemplo, que colocou um trecho de Os Lusíadas, que é um livro que não tem nada a ver com a notícia. Por quê? Para a população perceber que aqui havia uma notícia que foi censurada pelos militares, tá? Então, às vezes eles colocavam receitas, às vezes eles colocavam, enfim, coisas que não estariam num jornal para a pessoa perceber que aquela notícia ali foi censurada, tá? Vários jornais foram fechados, vários jornalistas foram perseguidos e criou-se na época o que a gente chama de imprensa nanica. Tá aqui embaixo, ó. Imprensa nanica. O que é essa imprensa nanica? São jornalistas independentes que tentavam agir escondidos da censura. Então, as redações, né, que são os espaços onde eles escreviam, eram escondidos, eles se escondiam, mas não deixavam de publicar críticas ao governo. Um dos principais jornais que se destacou nesse sentido foi o Pasquim, que ele fazia várias críticas, fazia sátiras, usava o humor, a ironia contra a ditadura militar, tá? Isso daqui é uma maneira bem bonita que a população, né, que os jornalistas utilizaram para resistir à ditadura militar, tá? Mas
teve o lado triste, né? Vários jornalistas foram perseguidos, várias redações de jornais foram fechadas, mas mesmo assim conseguiam manter, né, a divulgação das notícias. Aqui ao lado temos a resistência estudantil. E a resistência estudantil, aqui no livro de vocês, não conta, mas eu vou contar. Tem a ver também com a história do nosso estado. Os estudantes, vou começar do início, tá? A ordem dos estudantes, a organização dos estudantes, era chamada de União Nacional dos Estudantes. Aí os estudantes se reuniam para ver o que eles poderiam fazer, né, para lutar contra essa ditadura. Teve um dia que eles estavam se organizando numa faculdade no Rio de Janeiro. Estavam se organizando para fazer um protesto pacífico no restaurante universitário. O restaurante universitário até era chamado de calabouço, tá? E aí, quando os militares descobriram que estava havendo essa organização para esse protesto, eles invadiram o calabouço e acabaram assassinando um estudante chamado Edson Luiz de Lima Souto. Inclusive, esse estudante é paraense, tá? E ele foi morto pelos policiais nessa invasão ao calabouço. Depois da morte do Edson Luiz, houveram várias passeatas, várias marchas contra a violência da ditadura, e uma das marchas que ficou mais famosa foi a passeata dos 100 mil, que reuniu cerca de 100 mil pessoas nas ruas do Rio de Janeiro e contou com a presença das mais diversas categorias, escritores, artistas, professores, intelectuais. Então, da resistência estudantil, o que vocês precisam saber? Precisam saber o que é a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, e que por meio da UNE eles se organizavam, tá? Precisam saber do episódio do Edson Luiz, que foi um estudante que foi morto no calabouço, quando os policiais invadiram, e precisam saber da passeata dos 100 mil, que foi uma passeata em protesto à morte do Edson Luiz, tá? Aqui nas últimas páginas dessa aula, temos a resistência indígena e quilombola e a resistência armada, tá? A resistência indígena e quilombola aconteceu da seguinte forma: os militares, eles tinham uma abertura econômica muito grande. Então, eles permitiram que usinas hidrelétricas. Então, eles investiram na construção de usinas hidrelétricas, permitiram que rodovias fossem abertas, eles deram liberdade para empresas de mineração explorarem o território brasileiro, enfim, abriram mesmo a economia, fizeram várias obras, tá? Isso daí parece ser um ponto positivo, mas é um ponto negativo. Por quê? Porque essas obras foram feitas a custo de empréstimos internacionais. Nós vamos ver isso na outra aula, tá? Mas, enfim, essas obras, elas acabavam incomodando a vida das populações indígenas e quilombolas. Porque muitas vezes o lugar onde se ia construir uma usina hidrelétrica ou o lugar onde ia se abrir uma rodovia era local onde viviam comunidades quilombolas ou povos indígenas. Então, entrava em choque os interesses. E os militares não estavam nem aí para essas populações, tá? Tanto que nós vamos ver aí muita violência contra povos indígenas, muita violência contra povos quilombolas. Tanto que é nesse momento que os povos indígenas vão criar a UNE, tá? Que é a União das Nações Indígenas, lá nos anos 80, ainda durante a ditadura, certo? Então, qual a relação dos indígenas e quilombolas com a ditadura? É que as obras que foram feitas pelos militares acabavam atrapalhando o modo de vida dessas populações, tá? E é claro que os militares não iam permitir, não iam dar o braço a torcer para esses povos. Usaram da violência, usaram da expulsão de terras, usaram da dominação para acabar com essa resistência de indígenas e quilombolas, certo? Inclusive, isso é um fator muito triste na luta desses povos. É um momento muito triste na história de luta desses povos que vem lutando aí desde que o Brasil é Brasil para ter seus direitos respeitados. Porque se vocês forem lembrar, lá do período imperial, lá do período colonial, indígenas e quilombolas também não tiveram seus direitos respeitados, tá? E aqui continuam sem seus direitos respeitados. Por isso que eles vão começar a se organizar em grupos, enfim, em associações, tá? E por último, temos aqui a resistência armada. Quando a galera perceber que o jeito pacífico
manifestação, jornal, não está dando jeito, eles vão partir para as armas, vão partir para a força. Se a ditadura usa violência, então vamos usar violência. Então se criam vários grupos armados, tá? Temos aqui, ó, o livro de vocês cita o MR8, que é o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, a ALN, Ação Libertadora Nacional, e a Vanguarda Popular Revolucionária. Então, como esses grupos, eles assaltavam bancos para conseguir recursos para suas ações. Inclusive, a nossa presidenta Dilma Rousseff, ex-presidenta, né, ela participou desses grupos armados na época da ditadura militar, foi presa, foi torturada, tá? Aqui ele fala, inclusive, esse recorte de jornal é do dia que o embaixador americano é sequestrado por um desses grupos armados. Por que eles fazem isso? Porque eles querem trocar a vida desse embaixador pela liberdade de alguns presos políticos. Não falei para vocês nas aulas anteriores que a ditadura militar ela vai prender várias pessoas que ela considerava que atrapalhavam ela ou que prejudicavam o governo e tudo mais? Pois é, esses grupos revolucionários eles vão lutar pela soltura desses presos políticos que estavam presos injustamente. Então eles vão acabar sequestrando esse cara e vão chegar ao seu objetivo, vão trocar a liberdade desse embaixador pela liberdade de alguns presos políticos, tá? Foi um momento muito marcante na história da resistência, né, à ditadura. Que a gente costuma dizer que o auge da opressão, o auge da violência dos militares foi o governo do Médici, tá? Aqui no livro de vocês não tem essa organização dos presidentes militares, mas eu vou falar aqui para vocês. Total de 5 presidentes militares. O primeiro foi o Castelo Branco, depois tivemos o Costa e Silva, depois tivemos o Médici, depois o Geisel, depois o Figueiredo, tá? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. A história costuma contar que o governo do Geisel foi um dos mais violentos e ficaram conhecidos como Anos de Chumbo, certo? Nesse momento também acontece um movimento aqui no Pará, na verdade aqui na Amazônia, que é a Guerrilha do Araguaia, tá? Que ocorreu entre 71 e 74. E aí era um movimento também armado, né, de resistência à ditadura militar, só que a forma como esse movimento foi combatido pelos militares foi extremamente violenta. Na verdade, foi uma dizimação, as pessoas foram dizimadas, tá? 70 guerrilheiros foram combatidos com 10 mil soldados. Olha só a diferença. Para combater 70 pessoas, o governo enviou 10 mil soldados. Perfeito? Então é isso, pessoal. Essas são as formas de resistência. Vimos aí resistência nas artes, que é música, teatro, cinema, resistência de povos tradicionais, que são os quilombolas e indígenas, resistência armada, vimos a resistência estudantil e a resistência na imprensa, certo? É isso e até a próxima. A próxima é a última aula de ditadura militar e a última aula para o simulado.